como a tabela é um instrumento de destinação de documentos criado por essa Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, ela é baseada nas necessidades do órgão e na legislação vigente em cada área, administrativa, contábil, jurídica e etc. Então, entendam a tabela como um instrumento de destinação que é baseada nas necessidades do órgão e na legislação vigente. Ao passo que a avaliação ocorre na fase corrente, para gerar esses dois produtos, a comissão de avaliação está bem ativa nesse sentido, ela também é realizada na fase intermediária, no sentido de analisar, avaliar e selecionar documentos. Então, a avaliação na fase intermediária consiste em selecionar os documentos que vão ser eliminados ou recolhidos. É a separação da massa documental para aplicação da tabela de temporalidade, no sentido de dar a destinação do documento. Agora já passamos para a fase de destinação. A destinação é a aplicação de uma eliminação para os documentos ou um recolhimento para a fase permanente em virtude de uma avaliação. Nesse sentido, vamos continuar, porque nós vamos ver a tabela de temporalidade de forma ilustrada. Claro, a tabela não cai para vocês em prova. Vocês não vão decorar os assuntos, não vão decorar os códigos, só vão olhar o desenho, o registro esquemático de como o ciclo de vida dos documentos se dá. Uma questão aí sobre o nosso tópico. Questão da Prefeitura de Vila Velha de 2008. Da definição de gestão de documentos, destacam-se 3 fases básicas: criação ou produção, descrição e difusão. A questão está certa ou errada? A questão está errada. O correto para este enunciado seriam as 3 fases básicas: produção, trâmite e avaliação e destinação. Essas seriam as 3 fases básicas da gestão, tornando a questão correta. Continuando. Questão 81, aí da Agência Nacional de Águas de 2006. Denomina-se gestão de documentos um dado conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos de valor primário até o encaminhamento para a sua destinação. Questão certa ou errada? Questão correta. Está trazendo o texto da lei, o conceito de gestão de documentos que está na lei, e está considerando os documentos nas fases corrente e intermediária. Ele abreviou, dizendo aí, chamando de documentos de valor primário. A questão está correta. Ainda dentro do aspecto da gestão de documentos, vale trazer a questão da organização dos arquivos. Quando falamos em organização dos arquivos, estamos nos atendo apenas à massa documental física. E para realizar a organização desses arquivos, ou seja, do acervo documental, contamos com 4 etapas: o levantamento dos dados, a análise dos dados coletados, o planejamento e a implantação e acompanhamento. Vamos ver em que consiste uma a uma. O levantamento, ele consiste em você identificar quais são os problemas que você tem com relação à organização do seu arquivo. Se a massa documental está organizada, se está ordenada, se está acondicionada, se é tratada, enfim, tudo relacionado aos documentos do seu arquivo. Após essa etapa, você vai analisar os dados, ou seja, você vai
propor soluções, vai propor atividades de forma a solucionar os problemas encontrados no levantamento dos dados. A fase seguinte, a etapa seguinte, é a de planejamento. Em que consiste o planejamento? Já que você levantou dados e encontrou problemas e propôs soluções para a resolução desses problemas, o planejamento vai ser a forma como você vai executar essas atividades para solucionar os problemas e em quanto tempo você vai realizar isso, os recursos financeiros, humanos e materiais que você vai precisar para realizar esses procedimentos, ou seja, como se fosse um projeto de organização de arquivos, um cronograma de atividades para o tratamento da documentação dos arquivos. Seguido ao planejamento, temos a implantação e acompanhamento. A implantação é a execução propriamente dita do que foi planejado. E o acompanhamento, ele é inerente à implantação, porque não adianta eu implantar que, se eu não for acompanhar ao final do processo para haver uma garantia da manutenção daquilo que foi estabelecido para a organização dos arquivos, a documentação vai voltar a ficar desorganizada novamente. Vamos adiante. Questão 73 da Agência Nacional de Águas, de 2006. Na primeira idade arquivística, são funções ou tarefas arquivísticas: apoiar e ou controlar a produção e a tramitação do documento, realizar a classificação, atender às frequentes consultas administrativas durante a primeira guarda e estabelecer a conexão entre o documento e os respectivos prazos de destinação por meio da avaliação. A segunda idade começa com a passagem dos documentos à condição de semiativos, quando ficam temporariamente retidos por razões de precaução, isto é, por razões jurídicas e administrativas. Nessas duas primeiras fases, os documentos são utilizados em função do seu valor primário, que coincide com as razões de sua criação. Questão certa ou errada? Questão correta, corretíssima, não deixou escapar nenhum detalhe. A questão vem dizendo que a primeira idade, ou seja, a corrente, são funções do arquivista apoiar a administração, ajudar a controlar a produção dos documentos, a tramitação, realizar consultas e estabelecer a conexão do documento entre os documentos e os respectivos prazos de destinação, através da avaliação. Isso aí está perfeito. A segunda idade, que é a idade intermediária, está dizendo que começa com a passagem à condição de semiativos. Semiativos, lembrando, é um termo usado pela CESP para se referir aos arquivos intermediários. Quando ficam temporariamente retidos, ou seja, por razões de precaução, nesse sentido de temporariamente retidos, está configurando a fase intermediária como uma fase temporária, uma fase transitória, onde os documentos vão ficar lá num tempo determinado. Para quê? Para aguardar a sua destinação. E são mantidos lá por razões jurídicas e administrativas. Ao final, a questão coloca muito bem que nessas duas primeiras fases, os documentos têm valor primário. Correto. E que coincide com as razões de sua criação. Também está correto. Todo documento de arquivo criado já nasce com valor primário. Ele já nasce com o objetivo único e exclusivo de atender a administração. Então, o documento de arquivo já nasce primário. Se ele vai chegar a uma condição de secundário, ou seja, de valor permanente, aí vai depender da trajetória dele da instituição, que vai se basear em legislação específica ou na sua própria necessidade, culminando com o recolhimento dessa documentação arquivo permanente. Mas isso é condicionante a um processo de avaliação em virtude do assunto do documento para estipular sua trajetória. Mas o que é certo é que os documentos nascem com valor primário. Guardem isso. Diagnóstico.
Diagnóstico é uma atividade realizada nos arquivos que tem por finalidade analisar os aspectos relacionados aos arquivos da instituição, aí, diferentemente da organização dos arquivos voltados somente para a massa documental, o diagnóstico trata, considera os arquivos da instituição como um todo, no sentido de que tudo que é relacionado aos arquivos da instituição, como massa documental, instalações físicas, internas e externas, são do escopo do diagnóstico. Então, o diagnóstico visa identificar falhas ou lacunas, de forma a propor soluções para resolver essas falhas ou lacunas. Agora eu vou enumerar diversos aspectos analisados pelo diagnóstico, para vocês terem noção da abrangência dessa atividade. Então, o diagnóstico vai verificar as instalações físicas, se eu tenho mobiliário, se eu tenho que condições eu tenho para armazenar os meus documentos. Vai verificar condições ambientais, sim, não no âmbito interno, mas no âmbito externo. De repente, uma estação seca ou uma estação úmida atrapalha a conservação da minha massa documental. Se eu tenho um arquivo de subsolo, de primeiro andar, e eu estou perto de algum lugar que tem algum rio, e aquele rio, toda vez que chove, o rio transborda, isso pode infiltrar pelo solo, encharcar os meus documentos. Na estação seca, pode ser que haja algum foco de incêndio que possa queimar a minha documentação. Diagnóstico também olha esse aspecto, isso é muito importante. Condições de armazenamento, se eu estou acondicionando com material correto aquela documentação. O estado de conservação, se está bom, se não está, se precisa higienizar, se precisa restaurar. O espaço físico ocupado, ou seja, se o espaço está bom, está muito apertado, se eu preciso de mais espaço. O volume documental também tenho que controlar para ver se eu não preciso realizar uma eliminação, se está tudo certo, se de repente aquela massa documental não vai se expandir de uma forma descontrolada em que eu não tenha lugar para acondicioná-la, e aí isso pode atrapalhar na ordenação dos meus documentos. O controle de empréstimos, ou seja, eu tenho que saber o que sai do meu arquivo e para quem vai. Tem que se realizar o controle rígido dos empréstimos, porque o documento pode ser extraviado e isso reverter em prejuízos grandes para o órgão, para a instituição. Os recursos humanos. Recursos humanos estão relacionados ao pessoal que trata, gerencia a documentação. Se eu tenho arquivista, se eu tenho pessoal de nível técnico, se eu preciso, qual o nível de pessoas que eu preciso para tratar do gerenciamento dessa documentação. O acesso à informação. Isso é muito importante, no sentido que nem toda a documentação de uma empresa é acessível por todo o corpo de funcionários. Uma pessoa que é da área de almoxarifado não pode ter acesso a um documento de RH, que diz respeito à remuneração, à forma como a pessoa entrou no órgão ou na empresa. Cada um só olha os documentos dentro de uma instituição de acordo com a sua competência de atividade dentro da mesma. Ok? Então, nem todo o universo de documentos de uma instituição é acessível por todos os funcionários. Lembrem disso. O gênero dos documentos. Isso também é muito importante ser levado em consideração, porque estamos tratando aí de suportes diferentes do papel, inclusive o papel e outros suportes diferentes. E isso enseja um tipo de acondicionamento diferenciado, para uma melhor conservação da informação que está registrada nesses documentos. Arranjo e classificação dos documentos. Também importantíssimo. O arranjo vai corresponder à ordenação dos documentos. A classificação vai corresponder à indexação dos documentos pelo assunto. Então, o arranjo vai ter que ser feito de forma adequada. A classificação vai ter que ser objeto de escolha de um critério específico para organizar a massa documental de forma condizente. E o tipo de acondicionamento. Mais uma vez, há que se escolher adequadamente em que material vão se acumular, vão se acondicionar os documentos do arquivo.